vamos falar sobre a Covid-19, né, as perspectivas e desafios sobre essa doença, né, que tanto mudou o nosso estilo de vida. Meu nome é Leandro Nascimento Bertoldi, sou médico especialista em atenção básica, né, sou professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, seguimos, né? Essa não foi, nem muito provavelmente será, né, uma das grandes epidemias, né? Ou seja, a gente tem uma história muito longa de diversas doenças que afligiram a humanidade, e essa é mais uma delas, né? E infelizmente, né, não será a última. Aí vocês têm nesse infográfico aqui, né, uma bolinha, né, proporcional ao tamanho de mortes, né, que faleceram nessas diferentes epidemias, né? A gente vai ver a peste negra aí em primeiro lugar, com 200 milhões de mortes, a varíola com 56 milhões, né, gripe espanhola de 40 a 50 milhões, peste juliano, né, de 30 a 50 milhões, né, e ao longo da história a gente teve muito mais, né, e agora a Covid já entrou, né, nesse ranking de uma das pandemias que mais fez estrago, né, na história da humanidade, e temos que nos preparar para as próximas, infelizmente, mas esse é o ciclo natural dos vírus, das bactérias, né, as mutações, a evolução, né, de todos os micro-organismos geram que em determinados momentos da história a gente se encontre com organismos mais bem preparados, né, a se multiplicar no nosso organismo e se disseminar através da espécie humana. Bom, entrando já nos coronavírus, né, coronavírus, o nome vem de coroa, né, dado as proteínas S, né, que são espinhos, né, tem forma de espinho ao redor do vírus, né, e aí dá uma forma de coroa, né, por isso que chama coronavírus. Ele é da ordem Nidoviridae, eles são conhecidos desde a década de 60, mas eram muito pouco estudados, já que por muitas décadas se conheceu o coronavírus, principalmente em buscas ativas em pacientes internados, mas se percebia, né, que tinha uma sintomatologia muito branda, né, sintomas muito leves, e por isso não houve-se grande interesse por uma investigação mais profunda, né. Zoonose é uma doença zoonótica, né, uma zoonose significa que parte do ciclo de vida, né, o reservatório inicial vem dos animais, e aqui nessa imagem abaixo vocês podem ver, né, como o morcego é o principal reservatório dos coronavírus, né, e existem reservatórios intermediários, e o ser humano, em determinados momentos, esses vírus mutam e saltam de uma espécie para outra, podendo assim chegar no ser humano. Os dois momentos mais importantes antes desse atual, né, é o SARS-CoV de 2002, que houve 700 mortos e aconteceu somente no sul da China, e o MERS-CoV em 2002, MERS significa Middle East Respiratory Syndrome, que é síndrome respiratório do Oriente Médio, né, que aconteceu na Arábia Saudita, e o animal, né, intermediário, o receptor intermediário desse vírus foram os camelos, e tiveram 850 mortos. Os dois, tanto o SARS-CoV de 2002 quanto o MERS-CoV, eles tinham um menor índice de infecção, né, ou seja, o R0, que a gente já vai conversar daqui a pouquinho, era menor, só que a fatalidade, né, a letalidade dele era muito maior. E aí nos deparamos agora com a doença que foi chamada Covid-19, significa coronavírus disease, né, que é doença, e 2019, quando foram encontrados os primeiros casos. Aqui à direita superior, vocês vão ver a foto, né, do microscópio de varrer, né, vocês vão perceber, né, que a proteína S são essas espinhas, né, que tem ao redor, que dão esse nome de coronavírus. O nome do vírus, né, foi chamado SARS-CoV-2, dado a semelhança com o SARS-CoV de 2002.
como todos vocês já sabem, né, a transmissão fundamental desse vírus é por via respiratória, por gotículas que passam através do ar e chegam no sistema respiratório da pessoa que não está contaminada. E também existe uma via menos comum, né, mas que já foi comprovada, que é a via oral fecal, né? Ou seja, sai das fezes de outra pessoa, ou seja, essas fezes vão estar contaminadas por vírus e acabam entrando também nas vias respiratórias ou na via oral do receptor, né, do infectado. Essa doença, fundamentalmente, ela coloniza as vias respiratórias altas, né? Aqui a gente está vendo um gráfico aqui na parte superior esquerda, onde inicialmente tem uma colonização dos alvéolos, né? E é até importante para que vocês entendam a fisiopatologia. O primeiro momento, há uma colonização dos pneumocitos tipo 1, tipo 2, né? As células que estão recobrindo ali o alvéolo, que tem contato direto com o oxigênio, que a gente respira, né? Essas células, elas recebem um componente inflamatório. E o segundo grande momento aí fisiopatológico é que os capilares que deveriam receber esse oxigênio, né, essa barreira, né, ar-sangue, os capilares também sofrem um processo inflamatório que gera trombose, né, entupimento, e também não conseguem receber o ar, ou seja, uma fisiopatologia dupla, né, e é um dos motivos que acaba se complicando bastante, ou seja, esse alvéolo, ele vai estar também entupido, com líquido inflamado, e os capilares, né, ou seja, a parte menor dos vasos sanguíneos, ele vai estar também entupido, né, ou seja, nenhum pode enviar, nem o outro pode receber. E também, essa doença é considerada uma doença sistêmica, já que a gente vai ter receptores do SARS-CoV-2 em diversos órgãos do nosso corpo, né, a gente vai ver que existe uma grande afetação pulmonar, em primeiro lugar, mas também a gente já encontra afetações importantes cardiovasculares, renais, do fígado, gastrointestinais, neurológicas, do sistema olfatório, né, do paladar, e tudo isso também tem trazido consigo sequelas que a gente vai falar mais tarde um pouquinho. E, bom, essa letalidade controlada que foi encontrada no começo, né, sem a ação do homem, a gente vai encontrar essa letalidade de 0,8% a 1,6%, porém a letalidade nos diferentes países, né, a gente foi encontrar de 3% a 12%, e o RT, né, ou R0, o R0 é o número básico de transmissão, significa para cada paciente doente que eu tenho, quantos pacientes serão contaminados, né? Esse valor sem a atuação da educação, né? A atuação que a gente solicita que as pessoas façam no dia a dia, né? De artigos, né? Principalmente lá no começo da pandemia, a gente vai ver que se a gente não fizer atividade nenhuma contra a Covid-19, essa doença, né? Cada pessoa infectada, ele vai transmitir de 1,5 a 3 pessoas por pessoa contaminada inicialmente, com a média de 2,7. Ou seja, em geral, um valor muito mais alto do que a MERS e o SARS de 2002. E aí, antes da gente entrar especificamente, né, eu queria fazer uma comparação para que vocês entendam um pouco, né, essa comparação foi feita bastante, de uma forma bem errada no começo da pandemia, né, mas vamos comparar aqui com H1N1, né, a Covid-19 com H1N1. O R0, né, como eu falei, né, cada pessoa contaminada, para quantas pessoas essa pessoa vai contaminar, o R0, ele vai dar uma orientação de o quanto pode ser disseminado, em quanto tempo essa doença, né? O H1N1 tem de 1,2 a 1,6 pessoas contaminadas por pessoa inicialmente infectada, né? O COVID tem 1,5 a 3, né? Com a média de 2,7. Isso aqui, pessoal, lembre-se que é em ambiente controlado, né? Ou seja, sem interferência do homem. Quando a gente aplica as medidas de distanciamento social, de uso de máscara, obviamente esse valor vai baixar, né? Ou seja, a gente tem aí quase o dobro, né?
desse R0, uma letalidade do H1N1 é 0,02%, da Covid-19 essa letalidade é controlada, né, como eu falei anteriormente, é de 0,8% a 1,6%. Os óbitos, né, total da pandemia da H1N1 foram 18 mil em 18 meses, e esse valor aqui eu não atualizei, né, mas a gente vai ver agora, nos próximos slides, quantos mortos a gente já chegou, mas na última vez que eu atualizei, estava 2 milhões e 400 mil óbitos, né, muito principalmente, né, por esse R0, né, ou seja, 1% de muita gente, né, ou seja, vai dar um valor muito alto se a doença tem uma grande infecciosidade, né, uma alta transmissibilidade. Vacina, né, a gente já tinha um processo pronto, né, da vacina H1N1, na verdade foi utilizar só o genoma atual naquele momento, ou seja, a vacina estava pronta, em pouco tempo estava disponível para utilização. A Covid-19, a gente tem vacinas há pouco tempo, né, comparando desde o início da pandemia. Tratamento específico, a gente já tinha, né, o Tamiflu, à época. A gente não tem tratamento específico para a Covid-19, e imunidade prévia, né, do H1N1, já existia uma imunidade prévia. As pessoas que tiveram H1N1 no final da década de 60 e início da década de 70, principalmente as pessoas muito mais idosas, né, que são as pessoas de maior risco, elas já tinham imunidade ao H1N1. E a Covid-19, obviamente não, muito menos no nosso continente. E, bom, tem uma pessoa aqui querendo participar da apresentação, mas vamos lá. Eu sempre gosto de apresentar, de utilizar essa imagem, porque toda doença infecciosa a gente deve encarar como um incêndio na floresta. Quanto maior a transmissibilidade dessa doença, mais rápido a gente pode comparar com o fogo que se alastra mais rápido. E quanto mais rápido a transmissibilidade, mais rápido tem que ser nossas medidas de contenção, né? No caso da maior parte das doenças infecciosas, a gente deve isolar o paciente, a gente deve fazer um rastreamento dos contatos, né? Todas as pessoas que tiveram possível contato de risco com a pessoa contaminada devem ser isoladas, e isso não foi feito adequadamente no Brasil, né? Por isso que a gente chegou num momento onde a gente tem uma grande extensão de floresta, onde a gente tem muitos focos, não temos pessoas o suficiente para encontrar esses focos, para isolar esses focos, para cuidar desses focos até apagar esse incêndio. E é a situação que a gente vive agora, não só agora, né, mas desde pouco tempo de iniciada a pandemia, já que as medidas, na minha forma de ver e na maior parte dos pesquisadores do mundo, né, as medidas tomadas no Brasil foram insuficientes, descoordenadas, sem a utilização adequada dos conhecimentos científicos que a gente encontrou, né? E é importante, né, a gente lembrar, antes de começar aqui, né, que para malária, a gente tem aproximadamente 60 mil artigos publicados, né? Lembrando a vocês que a malária é uma doença milenar, né? Uma das formas de adaptação do povo na África, né, em zonas de muita malária, foi a anemia falciforme, né, para se defender da malária. Ou seja, a malária caminha com a história da humanidade há milênios. E a gente tem publicado pouco mais de 60 mil artigos sobre a malária, né? Da Covid-19, alguns meses atrás, a gente já tinha passado de 100 mil artigos. Ou seja, o que a gente falava lá no começo, que a gente tinha pouco conhecimento, isso hoje não é verdade. Hoje a gente conhece da Covid muito mais do que de tantas outras doenças que existem no planeta Terra. E seguindo, né, eu queria aqui colocar a frase, né, de Tedros Adhanom, né, que é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde: nunca conseguiremos dizer isso em voz tão alta, ou tão clara, ou com a frequência suficiente. Todos os países ainda podem mudar o curso dessa pandemia.
Então, a perspectiva, né, da OMS, que foi tão deturpada aí diversas vezes, né, a OMS está tendo que sair todos os dias a público, né, desmentir fake news, né. A OMS comunicou os países desde o primeiro momento, né, depois teve a comunicação de pandemia, né, mas antes disso teve o alerta internacional. A OMS chamou pesquisadores do mundo inteiro, né, para estudar a pandemia quando estava lá só ainda na China, e a pandemia e a OMS, né, continua afirmando que o distanciamento social é a coisa mais importante e que o lockdown deve ser realizado de forma inteligente, mas que até o momento é a medida mais eficiente. É isso que tem afirmado a OMS, e a OMS, né, os países pobres estão tendo acesso à vacina, né? Que se não fosse a OMS, nenhum país pobre, nesse momento, estava tendo a vacina pela a competitividade internacional, que não daria a possibilidade dos países de renda média e baixa comprar vacina. Bom, para falar um pouco da cronologia desculpa o barulho aí, viu, pessoal? Que minha filha está aqui, acordou agora. Mas seguimos. Para falar um pouco da cronologia sobre a Covid-19, né? Muitos sabem, né, mas é importante a gente retomar aqui rapidamente. Os primeiros casos aconteceram em Wuhan, né, em dezembro de 2009, associados a esse mercado aqui da foto superior direita, né, o mercado de Huanan, que é um grande mercado, um dos grandes mercados da China, né? Eu tive um pouquinho antes, né, um mês antes, na verdade, 2 meses antes, né, em vários desses mercados pela China, né, que são muito tradicionais, mercados muito grandes. Uma parte deles vendiam animais vivos, né? Agora, quase todos eram ilegais essa venda, né? E hoje, na China, foram todos proibidos, né? E se acredita que o primeiro contato do ser humano foi em um desses mercados com um hospedeiro intermediário, né? Em dezembro, né? No final de dezembro, se identifica o vírus. No comecinho de janeiro, os primeiros dias de janeiro, já existe um mapeamento genômico do vírus e já é enviado nos primeiros dias, ao contrário do que muitos falam, né? Já é enviado para a Organização Mundial e para vários países do mundo, né? E esse é um dos motivos dos outros países terem um PCR, né? A prova de referência a tempo, e também um dos motivos da gente estar tendo vacina agora, né? Porque se esse processo de envio do mapeamento genômico demorasse, nesse momento, a gente não teria vacinas viáveis. As vacinas foram iniciadas, os testes lá no comecinho. As transmissões de pessoa a pessoa foram observadas, com certeza, no dia 14 de janeiro, quando foi também identificado o R0, a letalidade e os primeiros protocolos de tratamento e proteção. Lembrando que esse tratamento é o tratamento de suporte, né? Qual foi a resposta da China, né? Eles colocaram o nome, né, de teoria da guerra do povo, né? Ou seja, a guerra de toda a sociedade contra o vírus. Houve um grande comando central, né, e participação popular. O comando foi público, né, pelo Ministério da Saúde e outras instituições do governo, mas houve uma grande participação da sociedade, né? O lockdown iniciou, né, poucos dias depois de ter percebido, né, que existia uma transmissão de pessoa a pessoa. Iniciou-se no dia 23 de janeiro, foi o maior lockdown da história, né? 20 cidades e 60 milhões de habitantes foram feitos lockdown, né? E lembrando que lockdown é aquilo que o Brasil não fez, né? Lockdown é isso aqui, é uma cidade de 11 milhões de habitantes, nenhum habitante está autorizado de sair na rua, né? Ou seja, eles criaram até um sistema de distribuição de alimento, né? O alimento chegava no bairro e era distribuído de casa em casa, né? Mas ninguém podia sair na rua, né? Só os profissionais de saúde, os profissionais que estavam no combate ao Covid, né? E eles utilizaram 55 mil pessoas para a pesquisa ativa, né? Que, como eu falei anteriormente, a pesquisa ativa é muito importante. Na verdade, é um papel de detetive, né? De Sherlock Holmes. É você colocar um quadro e desenhar todas as pessoas que essa pessoa ativa
teve contato. Chegar nos últimos 14 dias, né, que é o período de incubação, chegar em cada pessoa dessa que teve contato com essa pessoa e refazer esse desenho, né, nos últimos 14 dias, e isolar todas essas pessoas e testar todas essas pessoas, né? E isso faz que na China e em alguns outros poucos países eles conseguiram quase que desenhar a totalidade dos casos, né, saber quem transmitiu para quem a maior parte dos casos, né? E isso é uma coisa que muda totalmente o desenvolvimento da doença, já que você incide o mais rápido possível, né? Você chega em uma pessoa que, se você não tivesse essa busca ativa, ela iria contaminar por vários dias seus parentes, suas pessoas que estão próximas. Você chega nela o mais rápido possível e isola ela de todo mundo, né? Bom, 2 hospitais foram construídos em 10 dias, um hito também para a história aí da humanidade, né? Cada um tinha aproximadamente 1.000 leitos, né? 1.000 camas de internação. A telemedicina foi muito desenvolvida, né? A maior parte dos cidadãos tinham aplicativos que mediam constantemente a saúde deles, né? E o governo poderia medir isso através de Big Data. E 0 demissões e apoio social, o que é muito importante, né? A gente está vendo agora, as pessoas não podem ficar em casa se estiverem passando fome, se estiverem desempregados, se verem a sua condição social e a sua família, né, estiverem em um problema de risco sério. E, bom, e aqui a gente pode ver a curva, né, dos casos, né, na China. O lockdown foi iniciado dia 23 de janeiro, né? E vocês podem ver que um pouquinho depois, de 20 dias depois, eles conseguiram aplanar a curva nesse que foi um dos lockdowns mais agressivos, né, da história da humanidade. Só que a resposta é essa, né? Funcionou o lockdown, só que a pergunta era, os outros países teriam a capacidade de se organizar como a China? Os outros países teriam a capacidade de resposta social, política, de saúde que a China teve? E a gente observou que não, né? Todos os países não tinham essa resposta, mas os que tentaram tiveram uma resposta muito positiva também. Tanto que a China tem 1,4 bilhões de habitantes e a gente está vendo aí a maior parte dos casos da China são importados, né? Só que como o protocolo deles é muito radical, né? Toda pessoa que chega de fora tem que fazer teste antes de ir para o país, tem que fazer teste no país, tem que ser internado por 14 dias, com supervisão dos profissionais de saúde, depois tem que fazer o teste de novo. Aí os casos na China praticamente desapareceram, e cada cidade que tem um caso, a cidade se fecha totalmente, e em poucos dias a cidade está aberta, volta à sua vida praticamente normal, né? Nesse novo normal. Todo mundo de máscara, álcool gel, distanciamento social, que os chineses e, em geral, os asiáticos, né, fizeram muito bem, que são, pela até a trajetória histórica, né, tem uma disciplina social e uma coordenação central muito maior do que as nossas. Bom, valores aqui atualizados de ontem, né, a gente tem 124.688.000 casos reportados, casos positivos no mundo, lembrando que a subnotificação é global, né? A gente tem alguns índices que medem a quantidade de testes feitos por habitante, por casos positivos, né? A gente vai ver que o mundo inteiro tem casos positivos, principalmente porque a gente tem uma parte desses casos ou assintomáticos ou oligossintomáticos, né? São aqueles casos que têm poucos sintomas, né? Ou seja, o mundo inteiro tem casos assintomáticos, só que o Brasil está entre os países que menos fizeram testes por habitantes e por casos positivos. Ou seja, a gente está também dentro dos grupos que tem maior índice de subnotificação. Temos 2.743.000 óbitos a nível global. Ou seja, a gente está já dentro daquelas pandemias que mais mataram. E é importante frisar que também existe uma grande subnotificação nas mortes. Muita gente falece em momentos que os sistemas de saúde tiveram colapsados, não tem como fazer os exames, né? Às vezes se demora, né? E esse exame tem muitos falsos negativos, né? Quer dizer que muita gente morreu de Covid e a gente não conseguiu medir isso.
tem alguns valores que orientam isso, né? A gente consegue pegar quantos mortos, por exemplo, no Brasil a gente teve no ano passado, por mês, e quanto a gente está tendo nesse, né? No caso, o ano passado, a principal causa de morte no Brasil, superando o câncer, né? Que tinha sido no ano de 2019, a causa que mais matou, né? O Covid ficou em primeiro lugar de longe, né? E as outras doenças, lembrando, né, que continuam matando. A gente está falando de uma doença que mata a mais do que o normal, né? Aqui os gráficos, né, de novos casos, aqui à esquerda, né? Essa linha é a média semanal, né, dos casos. Vocês podem ver que houve um grande ascenso, né? Esse ascenso, ele começou a reduzir-se, né, lá no finalzinho de dezembro, né? Dado a lockdown, né, feito na Europa, em alguns países asiáticos, em alguns países do Meio Oriente, né, e também da vacina. A vacina, né, esse lockdown iniciou, mas hoje a gente já tem vários estudos, né, que comprovam que esse descenso, né, uma grande parte dele é devido à vacina. Agora a gente tem uma leve subida aqui no final, né, inicialmente a quantidade de casos e também na quantidade de mortes. Essa subida se deve no mundo pela subida de casos no Brasil e na América do Sul, né? Lembrando que o vírus ele não respeita fronteira. A maior parte dos casos, principalmente dos países da América Latina, estão tendo muito casos importados no Brasil. O Brasil, o Paraguai e o Uruguai, nesse momento, são países que estão aumentando muito a quantidade de casos. E é importante porque o Brasil tem uma grande responsabilidade nisso, já que a gente tem variantes mais infecciosas aqui e a gente tem menos controles em geral do que a maior parte dos países da América do Sul e do mundo em geral. Bom, fazendo uma comparação aqui entre os 5 países com maior número de casos, observamos que, em primeiro lugar, está os Estados Unidos, com 30 milhões de casos confirmados e 545 mil óbitos. Em seguida, temos o Brasil, com 12 milhões 220 mil óbitos, casos positivos e 300 mil, me perdoem, óbitos. Posteriormente, a gente voltou a passar, né, a Índia, lembrando que a Índia tem 1,2 bilhões de habitantes, né, e os Estados Unidos tem 300 milhões, né, a Índia tem 11 milhões 734 mil casos confirmados e 160 mil óbitos. Depois está a Rússia, com 4 milhões 433 mil casos e 94 mil óbitos. E depois a França, que há pouco tempo atrás passou o Reino Unido, né? O Reino Unido, um dos países que está tendo grande queda, né, de casos positivos e de mortes, né? Os países que hoje estão conseguindo maior queda de casos positivos e óbitos são Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Chile, né? E para quem não acredita, né, fica muito claro a gente comparar a quantidade de vacinação e o descenso, né, nos últimos dias dos casos nesses países, né? Mas não é só por olhar esses dados estatísticos que nos dão pista, né? Mas não é nada confirmatório. Mas a gente já tem hoje artigos, né, que comprovam essa relação da vacinação com o descenso de casos. Inclusive, a gente tem alguns artigos, né, que já comparam a velocidade, né, de vacinação com o descenso de casos, inclusive no Brasil, né? Ou seja, a quantidade X que a gente está tendo de vacinação, a gente está salvando tantas pessoas, né? Se a gente tivesse 10 vezes essa quantidade, a gente ia salvar X pessoas, né? E, bom, aqui uma cronologia, né, dos eventos que se sucederam com o coronavírus no Brasil. A gente vai ver lá em 26 de fevereiro o primeiro caso de Covid no Brasil. Em 13 de março já houve a primeira transmissão de pessoa a pessoa dentro do território nacional, pessoas que não haviam vindo do exterior. Em 17 de março falece a primeira pessoa pelo Covid. Em 3 de maio a gente já tinha 100 mil casos e 7 mil mortos. 5 de junho
inicia os estudos, né, da vacina de Oxford, né, na fase 3 no Brasil. 19 de junho, 1 milhão de casos foram confirmados de Covid-19. Em 29 de julho, o Brasil registra o maior número de óbitos de casos diários, né, 1.545. 3 de agosto, chegamos a 100 mil mortes. Depois, em 31 de dezembro, a variante do Reino Unido registra o primeiro caso aqui no Brasil. Depois, em 7 de janeiro, temos o recorde de casos diários e mortes diárias. Depois, 13 de janeiro, a gente tem a maior média móvel. 17 de janeiro, a gente já iniciou a aprovação emergencial da Coronavac e da Covishield, né? As duas vacinas que a gente está em uso atualmente no Brasil. Depois, chegamos a 1 milhão de pessoas vacinadas em janeiro, né? 14 de fevereiro, a gente teve a maior média móvel. 18 de fevereiro, chegamos em 10 milhões de casos. E, posteriormente a fevereiro, né, a gente está batendo recorde, né? Passamos de 3.227 pessoas falecidas num dia. Chegamos na média móvel de 3.000 pessoas falecidas por dia. E subindo, né? E contando. Tem um sinal, até o momento, de estagnação, né? E aí fica bem claro que também que a gente está com um colapso, né, do sistema de saúde pública. Até a semana passada, a gente tinha 1.600 pessoas na fila de um leito de UTI, isso na maior parte dos estados, né, do país, e tende-se a virar uma coisa generalizada. Os estados têm aumentado as medidas de distanciamento social, mas nos gráficos ainda a gente não viu essa diferença.